Abacuque capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Abacuque fez uma oração, ó Pai. Nós fizemos aqui a leitura apenas de um trechinho dessa oração. Mas diz aqui o texto, ó Deus, que ele clamava para que o Senhor avivasse a tua obra. Senhor, nesta noite nós vamos estar falando sobre avivamento. E ninguém melhor para poder falar sobre avivamento do que o teu Espírito Santo, porque foi ele que avivou a tua igreja. Foi ele que desceu no dia de Pentecostes sobre aquelas pessoas e encheu aquelas pessoas da tua santa presença. Foi eles que derramou virtude, poder sobre a vida deles para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É ele que está em todo o livro de Atos dos Apóstolos, capacitando a tua igreja e dirigindo os passos do teu povo, mostrando para eles, venham pregar o evangelho nessa cidade, ou então não é tempo de vir nessa cidade ainda, mas era o controle dele, é o ato do Espírito Santo, aquele livro. E nessa noite, Senhor, nós como Abacuque também oramos, aviva a tua obra, aviva nessa noite a tua igreja, aviva este povo que está aqui presente. Que nós possamos, Senhor, sair daqui marcados pela tua bendita e santa presença. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós te damos liberdade plena. E o teu Espírito Santo fale em cada um dos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar. Meus amados, Abacuque foi um profeta que viveu próximo dos anos 604, mais ou menos nessa época que ele vai escrever esse livro. Um pouco antes de ocorrer o cativeiro babilônico. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha vivido mais ou menos na época do cativeiro da Assíria, quando o Reino do Norte foi levado em cativeiro, e ali então houve uma grande mistura daquele povo de Israel com o povo assírio, trazendo assim uma série de idolatria para dentro da nação de Israel. O fato é que esse profeta, ele levanta diversos questionamentos aqui no seu livro. E ele fica sem entender as coisas que vinham acontecendo, o caos que o seu povo enfrentava. E ele então levanta várias questões e começa a perguntar ao Senhor, por que isso, meu Pai? Por que isso? Por que aquilo? E ele quer sanar as suas dúvidas. Abacuque é um profeta que está cheio de inquietações. Abacuque representa cada um de nós que muitas vezes estamos inquietos e não conseguimos entender o porquê das coisas acontecerem. Talvez muitas vezes as pessoas começam a tentar entender a razão de uma crise como essa que está estourando no Brasil. E ficam ali se perguntando, por que, Senhor, essa crise? Por que muitos pais de família desempregados? Por que muitos servos do Senhor passando por problemas financeiros nesse momento? E Abacuque, então, vai trabalhar no livro dele questões que nós chamamos na teologia de teodiceia, o problema do mal. O fato é que Deus traz algumas respostas para Abacuque. E Deus, nas suas respostas, ele revela que ele é um Deus soberano. E que ele não precisa do conselho, ele não precisa da opinião do homem para poder executar os seus planos. Quando Abacuque ouve as palavras do Senhor, meus irmãos, aqui no versículo 2, ele diz, tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós deveríamos nos sentir alarmados. Toda vez que a mensagem da palavra de Deus é pregada, nós deveríamos tremer por dentro. A palavra do Senhor deveria mexer conosco. A palavra de Deus deveria nos cortar e tratar por dentro de nós de uma maneira inigualável. A palavra de Deus deveria mexer com a nossa consciência e deveria fazer com que a gente voltasse para casa pensativo, analisando dentro de nós quem nós somos e como temos vivido. A palavra de Deus deveria
nos revelar a todo momento quão pecadores nós somos, quão falhos nós somos. Assim como quando Isaías teve um encontro com Deus. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, é dito que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Mas quando ele viu o Senhor, o que aconteceu com Isaías? Ele saiu pulando e virando pirueta? Quando Isaías viu o Senhor, ele saiu virando cambalhota? Quando Isaías viu o Senhor, ele saiu orando em mistério, em línguas estranhas? Quando ele viu o Senhor, ele saiu entregando revelações e profecias? Saiu pulando, fazendo aviãozinho, fazendo não sei mais o que dentro da igreja? Não, meus irmãos, quando Isaías viu o Senhor, houve algo dentro dele semelhante ao que aconteceu com Abacuque. Ele fica alarmado. Diz a Bíblia que Isaías olha para dentro de si. E ele então faz um check-up de si. E ele percebe: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a palavra de Deus é pregada, meus irmãos, ela deveria mexer com a nossa mente. Mas por que ela não mexe às vezes, pastor? Nós poderíamos levantar aqui N motivos. E eu não vou tentar aqui discorrer esses N motivos nessa noite, porque não é o foco dessa mensagem. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas estão tão acomodadas com o seu estilo de vida, que elas então não conseguem perceber, elas vão entrando numa rotina, e elas não ouvem mais a voz do Senhor como deveriam ouvir. Elas vêm para a igreja, ouvem a palavra, voltam para casa e continuam na sua rotina diária. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso. E ele começa a exortar a igreja, meus irmãos, dizendo que eles não poderiam se acomodar com aquilo que o mundo estava ensinando. Havia muitos crentes na igreja de Éfeso que estavam se acomodando com o sistema secular. Que estavam olhando para o pecado e achando a coisa mais normal do mundo. E aí então, quando a mensagem era pregada, não havia aquela chama, aquele ardor, não fazia algo que batia de frente com aqueles ouvintes. O que eles ouviam era a mesma coisa de não ouvir nada. Eles não saíam de lá alarmados, alguns deles. E Paulo começa a explicar para eles: olha, vocês não podem tolerar esse tipo de coisa. Não pode haver entre vocês pessoas que acham a prostituição uma coisa normal. Quando Paulo fala de prostituição, ele está falando de todos os tipos de sexualidade, de forma de relação sexual ilícita. E ele vai descrevendo uma série de outros pecados, irmãos, até que ele chega num ponto que ele fala assim: a igreja precisa acordar. A igreja está sonolenta, a igreja está dormindo. E ele então solta um versículo, uma citação, provavelmente de Isaías capítulo 60, versículo 1. E ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Porque no meio da igreja de Éfeso havia pessoas que ainda estavam dormindo, com sono, uma letargia espiritual. Iam para a igreja, mas não ouviam mais a voz do Senhor. O espírito delas estava adormecido, estava longe de ouvir a voz do Senhor. Mas, meus irmãos, quando Abacuque escuta a palavra de Deus, algo mexe no seu interior, algo se move no seu coração, algo treme por dentro dele. Mas quando você ouve a palavra de Deus, como é que você volta para casa? Você volta como se tivesse ouvido uma palavra de autoajuda? Será que você volta como se tivesse visto um jogo de futebol? Você volta como se tivesse assistido uma novela? Ou você volta como se realmente o próprio Deus estivesse falando ao teu coração? Pois se você volta como se Deus estivesse falando ao seu coração, nós deveríamos ter um pouco mais de temor e tremor na presença dEle, porque é o próprio Deus quem está dizendo. Se é Deus que está falando ao seu coração, e não o homem, e não eu, se eu sou apenas um canal de Deus aqui nessa noite, e nas outras noites que eu tenho ministrado a palavra, Deus precisa fazer tremer dentro do seu coração. E por que às vezes não tem tremido? Porque algumas pessoas às vezes vêm para o culto e não se separam, não se consagram, não têm uma preparação para se encontrar com Deus. Elas vivem uma rotina de segunda a sábado, vivendo normalmente as suas vidas, assistindo qualquer tipo de porcaria na televisão. E aí quando chegam no domingo à noite, elas querem ter um encontro com Deus. Mas não é assim que funciona. Você que é casado, eu vou usar uma metáfora aqui e você vai conseguir me entender. Mas você, marido, se você ficar tratando mal a sua esposa a semana inteira, segunda tratou mal, terça tratou mal, quarta tratou mal, quinta, sexta, você nem olhou na cara dela. Chega no sábado, você quer procurar sua esposa para ter intimidade. Vai funcionar?
Pois muitas pessoas têm tratado a presença de Deus de modo leviano. Têm tratado a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como se Deus fosse um qualquer. Mas, meus irmãos, nós precisamos, como Abacuque, ouvir a palavra de Deus e tremer por dentro. Precisa ocorrer uma mudança dentro de nós, interna. Quando Abacuque ouve a palavra de Deus, semelhantemente a Isaías, ele não fica pulando, ele não fica saltando, ele não fica virando cambalhota, ele não fica orando em línguas. Não, o que acontece com Abacuque, o que acontece com Isaías, o que deveria acontecer conosco, era uma transformação interna, um tremor dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Nós deveríamos reconhecer como Isaías: ai de mim, porque eu sou um pecador. Nós deveríamos, como o apóstolo Paulo, declarar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós deveríamos olhar para dentro de nós e enxergarmos o seguinte: eu sou um verme, pior dos pecadores, careço da misericórdia divina. A palavra do Senhor gerou isso no coração de Abacuque. Abacuque se transformou por dentro. E se sentiu tão alarmado, meus irmãos. Depois de se sentir alarmado, ele para de olhar para si e olha para fora agora. É assim que começa o avivamento. Primeiro nós somos tocados, e aí agora que nós somos tocados e reconhecemos quem nós somos, nós olhamos para fora. E quando a gente olha para fora, sabe o que nós percebemos? Que a igreja, de um modo geral, está sonolenta. Que a igreja, de um modo geral, está dormindo. As pessoas não têm tido mais fome de buscar o Senhor, irmãos. Antigamente nós subíamos para o monte para orar, e era difícil encontrar lugar. Às vezes tinha um monte de gente lá orando. Agora, se você vai lá, agora mesmo, ou qualquer outro dia da semana, provavelmente vai estar sobrando lugar, porque as pessoas não estão mais com aquela sede, aquela fome, aquela vontade de orar, de buscar a Deus. As pessoas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, em melhorar de vida, que às vezes elas se esquecem de pregar o Evangelho. E se elas se esquecem de pregar o Evangelho, eu não duvido muito que as pessoas estejam se esquecendo de orar, de ter a sua vida pessoal, íntima com Deus. E se elas nem sequer oram, o que esperar do conhecimento ou da leitura da Bíblia Sagrada? Aí então, quando Abacuque faz um contraste, ele percebe: quem sou eu? Mas quando ele olha para fora, agora para a comunidade de Israel, ele percebe: meu Deus, tem misericórdia desse povo. E a oração de Abacuque agora é a seguinte: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra. Abacuque começa a se preocupar e ele percebe: a solução para esse povo é um avivamento. Precisa ocorrer um avivamento neste povo. E, meus irmãos, hoje eu preciso também declarar isso: precisa haver um avivamento no meio da igreja de Jesus. Porque o povo, de um modo geral, está sonolento, está dormindo, não está prestando atenção nos sinais, não está atento à volta de Jesus, não está preocupado com as coisas que podem vir a acontecer, não estão preocupados com ímpios que estão morrendo e indo para o inferno, não estão preocupados em proclamar a palavra de Deus, porque estão todos sonolentos, de um modo geral. Mas eu quero que você olhe para fora agora, comece a olhar para fora. Você teve um tempo para olhar para dentro de si, olhe para fora, olhe para a igreja de Jesus agora. Será que a igreja não precisa também de um avivamento? A igreja precisa de um avivamento. E avivamento é um tema que tem sido muito falado nos dias de hoje. Eu estou abrindo aqui essa sequência de mensagens que nós vamos falar. Hoje é sábado, mas domingo, segunda e terça-feira estaremos falando sobre avivamento. Teremos pregadores diferentes durante os próximos dias. Esteja orando pela vida deles para que o Espírito Santo toque na vida deles e os use de uma maneira graciosa para trazer a revelação do Espírito Santo para a tua vida. Amém? Esteja orando. Avivamento é um tema que nós precisamos tratar, porque a igreja está adormecida. Paulo falou: desperta, ó tu que dormes, em Efésios capítulo 5. E nós precisamos ainda continuar com essa oração. Desperta a igreja, Senhor. Desperta o meu irmão em Cristo. Desperta o fulano, desperta o ciclano, desperta talvez a minha esposa, o meu marido, o meu vizinho. Desperta, Senhor. Vem despertando a tua igreja. Vem despertando a igreja do Nazareno. Ore para que o Senhor desperte o povo dele.
para que haja um avivamento genuíno. Como eu disse, avivamento é um tema que tem sido tratado, e nós vamos tratar sobre ele nos próximos dias. Mas muitas pessoas têm tratado de avivamento do modo errado. E como hoje é uma palavra inicial, nós estamos aqui abrindo, né? Eu gostaria de trazer aqui alguns conceitos do que é, do que não é avivamento, de como nós podemos buscar esse avivamento, do que esse avivamento gera na nossa vida. Será que ele é importante? Será que ele não é? Eu quero tratar alguns conceitos aqui nessa noite. Abrir a porta para que os próximos pregadores tragam mensagens mais práticas do que a minha. E também oro para que o Espírito Santo abra o teu coração e prepare o teu coração, que ele deixe o teu coração fértil para você receber mensagens posteriores cada vez mais práticas, em nome de Jesus. Eu queria começar falando aqui brevemente o que não é avivamento. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele faz um raciocínio parecido com o meu. Ele quer falar sobre o reino de Deus. Mas ele começa dizendo, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nessa noite eu quero começar aqui dizendo que não é avivamento. Porque existe uma confusão muito grande. Muita gente fala de avivamento, mas muita gente não sabe o que é avivamento. Em primeiro lugar, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Não tem um monte de gente que fala aí, culto de avivamento, semana do avivamento. Não somos nós. Não está na nossa mão o planejar, o executar o avivamento. Não está na nossa mão. Nós devemos buscar o avivamento, mas não tem como a gente marcar a data. Quem dera. Quem me dera que eu pudesse marcar uma data. Eu ia dizer, o avivamento vai acontecer hoje. Mas não está na nossa mão. O avivamento é um ato soberano de Deus. Uma resposta à nossa busca e aos propósitos que Ele tem sobre o seu povo. Avivamento, então, coloque na sua mente, não é algo que nós podemos agendar. Avivamento não é mudança doutrinária. Existem pessoas que pensam, a nossa doutrina está muito fria, vamos mudar a nossa doutrina, vamos colocar uma doutrina mais avivada. Não. Há pessoas que pensam, não, as igrejas que são cessacionistas, que não acreditam nos dons do Espírito Santo para os dias de hoje, tem que mudar a doutrina delas, porque quando eles buscarem uma doutrina continuista, que acredita na continuação dos dons, então ela vai ser melhor. Não. Não é isso que vai trazer o avivamento. Não é mudança doutrinária. Se você buscar a história dos avivamentos, você vai perceber que os principais avivamentos da história da igreja, depois da Reforma Protestante, elas vão ocorrer justamente onde? Num ambiente onde havia líderes e comunidades, igrejas ali que não acreditavam na continuidade dos dons como nós acreditamos. Essa doutrina do batismo no Espírito Santo, do modo como se prega na maioria das pessoas hoje, né, que a pessoa tem que falar em línguas para ser batizada, é uma coisa nova. É uma coisa de mais ou menos 1880, por aí. É algo novo, algo recente. Agora, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é bíblico. Isso aí foi a promessa que Jesus fez. Não necessariamente a pessoa tem que falar em línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 12, lá nos últimos versículos, o apóstolo Paulo pergunta, todos profetizarão? Todos serão apóstolos? Todos falarão em línguas? Porque ele está mostrando que o dom de línguas não é para toda a igreja. Em Atos capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Pedro está contando como os gentios receberam o batismo no Espírito Santo. E lá ele explica, eles receberam o batismo no Espírito Santo e foram purificados no coração pela fé. Não teve nada de falar ali sobre línguas. O que houve foi uma evidência interna, uma purificação do coração, um revestimento de poder sobre a vida da pessoa. Portanto, meus irmãos, avivamento não é mudança doutrinária. Não adianta a gente mudar, vamos trocar essa doutrina e vamos colocar aquela. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver, daqui a pouco eu vou falar, é a nossa busca, é a maneira como nós vamos clamar, nos reunir para buscar ao Senhor. Terceira coisa que não é avivamento. Avivamento não é mudança litúrgica. Liturgia nós estamos falando da forma de adorar. Liturgia significa adoração. Culto, a mesma coisa. Tem até gente que fala liturgia do culto. Não existe isso.
Liturgia é igual a culto. Liturgia vem do grego. Ok? Significa culto. Mas normalmente quando as pessoas falam de liturgia, elas estão falando da ordem do culto, da sequência, né? Se o culto é avivado, se o culto é parado, se o culto tem muita oportunidade, se o culto ele tem uma sequência A ou B. Mas não é isso também que traz avivamento, irmãos. Não adianta eu querer fazer aqui uma campanha de avivamento de 7 semanas. Não, não é isso que vai trazer avivamento, amados. O avivamento tem um preço a ser pago. É algo maior do que fazer uma campanha de 7 semanas. É algo maior do que a gente mudar a nossa forma de pregar. Eu não preciso ficar aqui gritando. Eu me lembro uma vez que eu estava numa outra comunidade. E eu era o líder de jovens naquela época, daquela comunidade. E a gente estava fazendo uma reunião, né, para poder traçar alguns planos, algumas estratégias para o grupo de jovens. E uma irmã virou para mim e falou assim, olha, você precisa fazer o culto pegar fogo. Eu falei, ué, peraí, eu sou o Espírito Santo agora? Sou eu que vou fazer o culto pegar fogo? Depende de mim agora? Então, irmãos, avivamento não é mudança litúrgica, não é palavra mágica, abracadabra, não é eu dizer assim, Espírito Santo, desce aqui, ele vai descer, porque ele não está sujeito a mim, ele é soberano. João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos então pergunta para ele, como é que eu faço para ser salvo? E Jesus responde, você tem que nascer de novo. E ele então fica indagando aquela resposta de Jesus, e pergunta de novo, então ele retruca novamente, mas mestre, eu já sou velho, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus responde para ele, que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, e assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. São aqueles que são nascidos de novo. O Espírito Santo é soberano, ele sopra para cá, ele sopra para lá, mas não sou eu que dou ordem para ele. É ele que faz. Cabe a nós buscar esse sopro, esse avivamento. Então, avivamento não é mudança litúrgica. Avivamento também não é ênfase carismática, que muitas pessoas têm confundido hoje. Esses dias eu estava passando ali no centro e tinha um carro anunciando concentração de milagres e poder. E tem gente que acha que isso é avivamento, irmãos. E acha que vai ter cura, porque vai ter isso e aquilo, isso é avivamento. Não, não necessariamente. Meus amados, Jesus operou um milagre, foi a multiplicação dos peixes e dos pães. E a Bíblia nos relata que havia ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A estimativa é de que havia, então, cerca de 15.000 pessoas ao todo, juntando mulheres e crianças, talvez até mais. Aí Jesus, então, vai para a cruz, morre, ressuscita, fica mais 40 dias com os discípulos, ensinando mais alguma coisa. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o que Jesus fala para os discípulos? Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. No Evangelho de Lucas, nós temos lá Jesus também falando para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí chega o dia de Pentecoste. Tem quantas pessoas reunidas no cenáculo? 15.000? Hã? 10.000? 5.000? 500? Já caiu agora drasticamente, né? Tinha 500 lá, irmãos? Não, tinha 120 pessoas. Mas pastor, Jesus fez um milagre, 15.000 pessoas. Para você ver como é que milagre não é avivamento. Pode ter uma multidão de gente lá, 15.000 pessoas. Você já foi em alguma igreja que tinha 15.000 pessoas reunidas? Já foi em algum culto assim? Hoje em dia tem um monte de mega igreja, né? Estive lá na Nazareno Central, não participei do culto, mas a igreja é enorme. E parece que cabem lá cerca de 5.000 pessoas em um culto. Muito grande, irmãos. A nossa igreja de Mesquita cabe ali mais ou menos 2.000 pessoas. Já estive lá em culto com 2.000 pessoas. A Liliara estava lá com a gente, lotado de gente. Agora, 2.000 pessoas. Nós estamos falando de 15.000 no dia que Jesus estava reunido. Desses 15.000, quantos que estavam lá perseverando no dia de Pentecoste? Somente 120. Então, avivamento não é sinônimo de ênfase carismática em milagres, curas, exorcismos e por aí afora. Não é nada disso.
Avivamento também não é um modismo, porque hoje virou moda falar de avivamento. Tem muitos livros aí sendo publicados para falar sobre avivamento. Tem muitas campanhas sendo realizadas para tratar de avivamento. Mas tem poucas pessoas, de fato, buscando o verdadeiro avivamento. Porque avivamento não é moda. Avivamento é um ato de Deus que edifica a sua igreja, que gera mudanças maravilhosas que eu vou falar daqui a pouco. Avivamento também, por último aqui agora, não é campanha de evangelização. Não é a gente sair pela rua fazendo culto ao ar livre, olha que avivamento. Não, não é isso. Existem aí homens que têm um ministério voltado para a evangelização, o ministério dos evangelistas. Quantos deles, irmãos, alugam estádios e lotam de pessoas ali? Enche de gente. Eu me lembro de um evangelista alemão chamado Reinhard Bonk. Ele alugou um estádio lá num país africano. Se não me falha a memória, se a minha mente não me engana, nessa noite, cerca de 1 milhão de pessoas esteve participando daquele evento. Graças a Deus esse evangelista não é desse evangelista que prega essas mentiradas. Mas 1 milhão de pessoas estavam lá. Agora, desse 1 milhão de pessoas, quantas pessoas de fato entregaram a vida para Jesus Cristo? Não precisamos ir muito longe, não. Nós trouxemos aí um pastor, muito amigo meu, aqui em Barroso, foi em Dores de Campos também. E aqui em Barroso, nós tivemos aí mais ou menos umas 16 pessoas que levantaram a mão e aceitaram Jesus. Vocês lembram? Quantas pessoas dessas que aceitaram Jesus estão aqui? Nenhuma. Lá em Dores a mesma coisa, foi 17 ou 18 pessoas. Teve gente que estava conseguindo andar, levantou e começou a andar. Teve gente que estava com pedra, não sei aonde, a pedra foi tirada. Aqui em Barroso também teve muitas curas, muitos sinais. Mas pergunta quantas pessoas renderam a vida para Jesus. Então, meus irmãos, campanha evangelística não é sinônimo de avivamento. É algo que nós temos que fazer, nós temos que pregar o evangelho. Temos que anunciar a boa notícia. Com sinal ou sem sinal, o evangelho seja pregado. Mas não confundamos sinais, maravilhas com o legítimo avivamento. Repetindo então, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é uma mudança doutrinária. Avivamento não é uma mudança litúrgica. Avivamento não é uma ênfase carismática. Avivamento não é modismo. E avivamento não é uma campanha de evangelização. O que é avivamento então, afinal de contas? É a pergunta que você quer que seja respondida. Pois bem, nós fizemos a leitura de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, e o profeta ora: aviva a tua obra, ó Senhor. A palavra aviva, de Abacuque 3:2, no hebraico, kaiá. E essa palavra tem alguns significados aqui que vão nos responder o que significa avivamento. Ou até mesmo o que ele produz. O que ele é e o que ele produz, ao mesmo tempo será respondido doravante. Primeiramente, a palavra avivar, que eu acabei de citar aqui no hebraico, o primeiro significado que eu quero destacar dessa palavra é preservar. O avivamento traz preservação. Isso me faz lembrar de quando Jesus estava falando com o seu povo e ele disse: vós sois o sal da terra. Nos dias de Jesus não existia geladeira, irmãos. É óbvio falar isso, né? Não tinha geladeira. Então, para que Jesus disse que os discípulos, que a igreja é o sal da terra? Porque ele está dizendo que nós preservamos as coisas. Como não tinha geladeira naquela época, como é que você ia guardar uma carne? Ela ia estragar. Se você tivesse um outro alimento, se você tivesse feito o almoço, não tinha como guardar, não tinha como colocar numa geladeira. Como que ele ia ficar preservado? Colocando sal. Então eles temperavam aquele alimento, ele permanecia, ele era preservado por mais um pouco de tempo. O avivamento traz preservação. O avivamento preserva algo da parte de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós sejamos pessoas que preservem a sã doutrina, que preservem os bons costumes, que preservem a santidade.
Estamos vivendo uma época em que o mundo quer influenciar a igreja e está conseguindo. Mas nós temos que levantar como voz profética, como o Abacuque da vida, e não aceitar isso. E ao invés de deixar o mundo entrar, não, nós vamos expulsar o mundo e vamos arrombar as portas do inferno pelo poder do Espírito Santo. E vamos preservar os bons costumes que a Bíblia Sagrada nos manda preservar. Por mais que o mundo hoje enxergue você como um careta, como um quadrado, como um ultrapassado, como alguém velho, como algo obsoleto, não importa. O importante é que nós estejamos conservando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra avivar tem ainda alguns significados mais interessantes. Como, por exemplo, a palavra ou a expressão manter vivo. Avivar é manter vivo. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, abra lá comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu disse então que a palavra avivar também tem o significado de manter vivo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo nos vivificou. Quem está vivo aí nessa noite? Porque Ele trouxe vida para você, Ele regenerou você. Você se converteu e o Espírito Santo trouxe vida para você. E uma vez que Ele te vivificou, nós precisamos manter esta vida. O problema é que às vezes nós vamos nos deixando seduzir com o dia a dia, com as rotinas, com as coisas, vamos esfriando. Mas precisamos nos manter vivos. Precisamos manter essa chama viva. E a ordem de Deus lá no Antigo Testamento para o sacerdote, qual que era? Não pode deixar o fogo do altar apagar. Avivamento é manter vivo. Nós precisamos buscar sempre o avivamento para a nossa vida espiritual, irmãos. E pedir o Espírito Santo para nos manter sempre vivos na presença dEle. Só que há pessoas que não vão buscando mais, elas vão se esfriando no meio do caminho, vão deixando essa chama se apagar. Elas vão se enfraquecendo, vão se acomodando, vão perdendo o fervor. E Deus não se agrada disso, Ele quer ver você pegando fogo, inflamado na presença dEle. Deixa o Espírito Santo manter viva a chama do avivamento dentro do teu coração. Para isso acontecer, há uma responsabilidade sua. O sacerdote não tinha que manter o fogo sempre aceso? Era a responsabilidade dele. Essa responsabilidade é nossa. E como que nós mantemos isso aceso, meus irmãos? Orando, jejuando. Mas as pessoas hoje não têm nem tido mais o desejo de jejuar. Quanto tempo você não jejua, hein? Não precisa me responder, não. Mas quanto tempo você não jejua, não se consagra? Há quanto tempo que você não lê a Bíblia Sagrada? Não, eu li agora há pouco, porque eu abri a Bíblia, né? Para poder fazer a leitura do texto que foi pregado. Não, mas eu não estou falando desse tipo de leitura aqui da igreja. Estou falando da sua leitura particular, da sua leitura devocional. Quanto tempo tem que você não abre a Bíblia, não lê, e não deixa Deus tocar no seu coração e deixar você como Abacuque, impactado? A palavra avivar também significa purificar. O verdadeiro avivamento, meus irmãos, ele provoca na nossa vida uma purificação, ele provoca santidade. Ele provoca na nossa vida uma mudança de estado, uma fome, um desejo de não se corromper, um desejo de não andar segundo a rota desse mundo. Nós vivemos num país que está morto na corrupção. Você pega aí notícias sobre o Brasil no exterior, quais são as notícias que vão lá para fora? Carnaval, corrupção no governo, corrupção da Petrobras, escândalo disso e daquilo. Mas a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. E cadê os crentes aí fazendo a diferença no meio da sua sociedade? Trazendo santidade, trazendo santificação, trazendo mudanças. No país de Gales houve um avivamento. A pessoa lá, um jovem de mais ou menos uns 26 anos, chamado Evan Roberts, se dedicou à oração. E não tinha muita gente para orar com ele. Quantas vezes eu já vim aqui orar, marcava oração e só tinha eu ali, um joelhinho dobrado. Quando não era eu sozinho, era o Henrique, que mudou lá para Lafayette. Mas Evan Roberts começou a orar. Começou a clamar pela presença de Deus. Começou a pedir ao Senhor para que fizesse uma transformação no meio do seu povo.
E, meus irmãos, a presença de Deus foi tão impactante que mais de 100 mil almas se renderam a Jesus naquele lugar. Se você morasse lá naquela época e fosse procurar dentro de um bar, alguma coisa, não tinha, os bares se fecharam. O povo começou todo a servir a Deus. Eles iam procurar a Bíblia, não tinha mais, porque já tinha acabado, tinha esgotado o estoque de Bíblia. Você acha que Jesus não pode fazer isso aqui em Barroso, não? Lá eram 100 mil almas, aqui são 20 mil. Está mais fácil acontecer aqui, irmãos. Mas a palavra de Deus precisa, como eu disse lá no começo, mexer com a gente e mostrar, opa, eu preciso fazer parte desse povo aí do avivamento, desse povo de oração, desse povo que se entrega para Deus. Eu preciso. Avivamento tem a ver então com purificação. Avivamento tem a ver com correção, conserto. O verdadeiro avivamento provoca no coração das pessoas o desejo de mudar, de querer mudar as coisas. 2 jovens, ou até 3, eu posso citar 3 aqui, muito amigos, que viveram no começo do século XVIII, na Inglaterra, foram para a faculdade. Quantos jovens hoje têm se perdido na faculdade, não é verdade? E não é só em faculdade secular, não, até em faculdade evangélica. Para minha tristeza, às vezes, quando eu estou lá lecionando, vejo alunos que quando saem têm uma vida completamente dissoluta. Pessoas que vão para poder se embriagar. Jovens que não confiam na Bíblia Sagrada, que acham que é um livro de mitos. Eu estava ouvindo outro pastor falando da Faculdade Mackenzie, que é uma das faculdades mais antigas do Brasil, faculdade evangélica, lá em São Paulo, da presbiteriana. Ele estava contando que milhares de jovens, quando saem, às vezes, das aulas, vão ali em frente da faculdade se embriagar. Terrível isso, irmãos. Mas 3 jovens lá na Inglaterra olharam para essa situação e falaram, nós não nos conformamos com este mundo. 3 jovens começaram a se reunir, começaram a buscar. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. 3 amigos. E houve um avivamento dentro daquela faculdade. Clube Santo, eles ficaram apelidados. Antigamente aqui no Brasil, sabe como é que os crentes eram chamados? Sabe qual era o apelido dos crentes? Bíblia. É sério. Isso há 30 anos atrás, a pessoa andava na rua, lá vai o Bíblia. Mas as pessoas falavam isso daí para debochar, para zombar do crente. Hoje em dia não, eles zombam do crente, não por coisas positivas, mas por coisas negativas, vocês já perceberam? Naquela época era por coisa positiva, lá vai o Bíblia. Tinha até piada antigamente. Qual que era a diferença da Bíblia católica para a Bíblia do evangélico? Não é nada dos livros lá, que tem 7 livros a mais, nada disso não. A piada era que a Bíblia do evangélico, ela tinha cheiro de CC, porque carregava debaixo do braço. E a do católico tinha cheiro de mofo, porque ficava aberta no Salmo 91, em cima da estante, e não fazia mais nada. Porque o evangélico carregava a Bíblia para lá e para cá. Quantas pessoas trouxeram Bíblia aí hoje? Tem uns aí que não trouxeram. Então hoje, não dá para o crente ser chamado de Bíblia mais. Crente hoje tem outros apelidos. É bobo, dá dinheiro para pastor, é não sei o quê, é outros apelidos. Mas apelido de gente que realmente tem compromisso com Deus, sumiu isso, irmãos. E é por isso que eu falo, nós precisamos, como Abacuque, olhar agora para fora e ver que a igreja precisa de um avivamento, irmãos. Onde é que nós vamos chegar desse modo? Se nós continuarmos caminhando desse jeito que está? Onde nós vamos chegar, irmãos? Precisa haver um conserto. Precisa haver uma mudança. Uma correção. Nós já estamos precisando de uma segunda reforma protestante, porque está uma bagunça o evangelho. Precisa haver conserto, correção. Homens morreram tentando corrigir coisas que estavam erradas no meio da igreja. John Hus, homem que viveu um pouco antes de Martinho Lutero, já contei a história dele aqui, mas ele foi um pré-reformador, foi alguém que quis fazer uma mudança, alguém que quis corrigir alguma coisa, que não se conformava com o modo como a igreja estava indo.
E ele pensava, a igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa mudar, a igreja precisa de correção, a igreja precisa de purificação. E ele então começa a pregar contra algumas coisas que a igreja católica estava fazendo na época. E aí então os líderes da igreja católica pegam os seus livros, prendem todos eles, proíbem as pessoas de lerem os livros de John Hus, levam ele para uma reunião, para um concílio, fingindo que iriam liberá-lo, e aí no meio da conversa, ele não arreda o pé daquilo que ele estava ensinando até então. Então aqueles homens prendem ele, levam ele para um madeiro, começam a bater naquele homem, começam a espancá-lo completamente, arrancam o seu cabelo, desenham pelo seu corpo, pela sua face, figuras de demônios, ficam zombando dele, pegam todos os seus livros e queimam na praça pública. E aí perguntam, e aí, você agora vai abandonar essa reforma, essa mudança, essa correção? Ele, não vou abandonar não, vou continuar firme. Já que você não vai abandonar, então manda fogo nele. Mandaram fogo, queimaram o camarada. Mas ele estava ali sedento por uma reforma, sedento por uma transformação, sedento por uma correção. Avivamento traz reforma em nós e traz reforma fora de nós, irmãos. Avivamento muda a nossa vida pessoal particular. Vamos voltar lá em Isaías. Ele foi avivado naquele dia. Porque ele falou, ai de mim, mudança interna. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconheceu a sua fraqueza, sua debilidade, sua pecaminosidade. E agora, ele, quando fala isso, o Senhor manda um serafim com uma brasa de fogo, toca nos lábios do profeta, santificando ele, limpando ele, purificando o profeta. E logo em seguida o Senhor pergunta, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Mudança externa agora. O que Isaías responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Avivamento é isso, meus amados. Há uma mudança interna em nós. Se você chega numa casa e ela está toda embolorada, está com a parede velha, está com o piso quebrado, o que você precisa fazer naquela casa antes de entrar? Uma reforma. Talvez precise ser feita uma reforma na sua vida. Talvez algumas coisas precisam ser modificadas, outras precisam ser jogadas fora, porque não servem mais. Se você chega numa casa e tem um piso quebrado, adianta você querer colar ele e colocar no lugar? Não vai servir. Então você tem que pegar aquele piso e jogar fora, porque não serve mais, não presta. Avivamento é isso. Nós precisamos jogar fora aquilo que não presta, precisamos reformar aquilo que ainda presta, colocar algo melhor, que é o renovo da presença do Senhor na nossa vida, a presença do Espírito Santo, para manter viva esta chama, esse poder de Deus sobre cada um de nós. Avivamento é um despertamento. Há pessoas que estão dormindo, estão em letargia, estão desacordadas, não estão percebendo, estão no mundo da lua, estão sonhando, mas não estão percebendo a realidade. E despertamento é quando o Senhor nos chacoalha e fala assim, ei, acorda, porque eu tenho uma obra na tua vida. Ei, acorda, porque eu quero usar você. Ei, acorda e vai dobrar o joelho e orar por esse Brasil. Ei, acorda e vai orar pela sua igreja. Ei, acorda e vai orar pela sua cidade. Avivamento é um despertamento, é um chacoalhar de Deus para a nossa vida. Deixa o Senhor chacoalhar a tua vida e te avivar em nome de Jesus. Avivamento, meus irmãos, é renovo, é renovação. Alguma coisa envelheceu aí? Jesus pode renovar. Lembra do teu primeiro amor, quando você vinha para a igreja, naquele fogo, naquela vontade, contava as horas, contava os dias para estar buscando o Senhor? Perdeu isso? Deus pode renovar na tua vida. Avivamento traz conscientização da missão da igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. O avivamento nos desperta para missões, nos desperta para a evangelização, nos desperta para poder ganharmos almas para Jesus.
Avivamento faz a gente querer sair da cadeira e fazer a obra do Senhor. Abacuque olhou para o povo de Israel, irmãos. Ele percebeu que precisava haver um avivamento. E ele ora: Senhor, aviva a tua obra. Será que nós também não precisamos orar da mesma maneira? Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Nós precisamos orar como Abacuque orou. Aviva, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, desperta a tua igreja. Eu disse o que não é avivamento, eu disse o que é avivamento. E agora eu quero terminar aqui. Como buscar esse avivamento? Como é que nós podemos buscar esse avivamento? O que é que está na nossa mão fazer? Porque quem é o agente do avivamento, quem derrama o avivamento não somos nós. É Deus, é o Espírito Santo. Mas qual é a nossa parte? O que nós podemos fazer para que um avivamento ocorra no nosso meio? Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia fala que os irmãos da igreja primitiva perseveravam em 4 coisas. E essas 4 coisas são: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. A igreja precisa perseverar na doutrina. O que era doutrina? É a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Ela verdadeiramente tem sido lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Ela tem guiado a tua vida? Ela tem sido a resposta para os seus anseios? Ela tem sido a revelação de Deus para a tua vida? Ou você tem procurado a revelação fora da verdadeira revelação? A nossa igreja acredita que Deus pode usar pessoas. Nós acreditamos nos dons. Mas tem havido uma banalização muito grande, meus irmãos. Conheço pessoas que estão viciadas nesse tipo de coisa de revelação. E às vezes, você está lá tomando um café, Adeleão, com a pessoa. Vamos fazer uma oração aqui antes de tomar o café, vamos. Ela faz a oração. E aí Deus dá 300 revelações para ela sobre a sua vida. Aí chega no culto à noite, ele não pode ir embora sem te entregar uma revelação. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a verdadeira revelação é essa daqui, ó, a palavra de Deus. É ela que nos guia. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu ainda não descobri nada para a minha vida que não esteja escrito aqui dentro. Tem tudo aqui, ó. Precisamos perseverar na doutrina. Precisamos perseverar na comunhão. Em Atos capítulo 2, existe ali o relato do Pentecostes. Os irmãos, aqueles 120 irmãos, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, né? Mas antes disso acontecer, teve que haver comunhão. Quantos eram os apóstolos? Quantos? 12, né? Mas teve um que morreu, não teve? Então já não é 12 mais, né? São quantos agora? 11. Tinha um cargo vago, não tinha? Não estava faltando um? Antes de Pentecostes, o que os irmãos fizeram? Se reuniram. A gente precisa colocar mais uma pessoa no lugar de Judas. Comunhão. A igreja tem que estar unida, tem que estar junta. Deus não trabalha com propósitos egoístas. Se você pega lá a Torre de Babel, eles estavam com muita união para poder construir uma coisa grande, enorme, para chegar aos céus. Mas Deus barrou aquele projeto, sabe por quê? Tinha unidade, mas tinha egoísmo, propósito egoísta. Agora na igreja, meus irmãos, se nós unirmos, se nós ficarmos juntos, se nós tivermos comunhão verdadeira uns com os outros, Deus vai derramar do seu avivamento sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos perseverar na comunhão, meus irmãos. Nós precisamos perseverar no partir do pão. Partir do pão era a ceia. E a ceia, o apóstolo Paulo escreve um trecho da sua epístola aos Coríntios, da primeira carta, dizendo que nós não podemos participar da ceia indignamente, ou seja, vivendo na prática do pecado.
Então, Santa Ceia nos fala de arrependimento. Santa Ceia nos fala de santidade. Santa Ceia nos fala de perseverar na santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Mas e você? Vai perseverar na santidade? Quer buscar o avivamento? Precisa se separar, precisa se consagrar, precisa realmente buscar a presença do Senhor para a tua vida, de um modo que você não se corrompa com as coisas desse mundo. Nós estamos aí numa data que muita gente escolheu ir para lá, para o carnaval. Mas Deus graciosamente tocou no seu coração para você estar buscando Ele. Estava lá Maria e Marta, né? Marta muito ocupada, muito atarefada. E ela foi perguntar, o senhor não se importa da minha irmã estar aí sentada? E Jesus respondeu para ela, Marta, Marta, você está muito ansiosa. Maria escolheu a boa parte. E essa parte não será tirada dela. Você escolheu a boa parte. E essa parte não vai ser tirada de você. Precisamos perseverar em santidade. No partir do pão. A gente faz ceia aqui, na nossa comunidade, uma vez por mês, todo segundo domingo do mês. Quantas pessoas que nem vêm para a ceia, irmãos? Tem gente que está anos sem cear, nem liga para a ceia. É aquilo que eu falei no começo. Está olhando para as coisas do Senhor de um modo leviano. Está fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Não é assim. Santa Ceia é algo importante, é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. É um memorial. Você tem que estar aqui. Já foi batizado, não foi batizado? Esteja aqui para lembrar daquilo que Cristo fez por você no Calvário, daquilo que Ele fez por mim no Calvário. Mas tem gente que não está nem aí para a ceia, não está nem aí para nada. Esteja aqui, faça a tua parte, busque a presença de Deus. Persevere no partir do pão. Persevere, meu irmão, na santidade. Nós não vemos nada de místico nos elementos, viu? No pãozinho, lá no suco de uva. Nada de místico. Não se transforma no corpo de Jesus fisicamente. Mas olha, Jesus mandou a gente fazer isso em memória dele. Então se ele mandou fazer, eu tenho que estar aqui para lembrar daquilo que ele fez por mim no Calvário. Toda vez que eu venho aqui, ele me confronta, ele me mostra. Você precisa mudar nisso, seu caráter está errado nisso. A igreja primitiva perseverava também na oração. Perguntaram para um certo teólogo o que era mais importante, a Bíblia ou a oração? O que é mais importante, hein, irmãos? Ler a Bíblia ou orar? Aí o teólogo respondeu assim, qual asa de um passarinho é mais importante para ele, a esquerda ou a direita? Nós desprezamos a oração. E o sinal de uma igreja que está avivada é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua. Porque a igreja perseverava em oração. A igreja era unida em oração. Quando Pedro foi preso, sabe o que a igreja ficou fazendo? Orando. E a oração da igreja, sabe o que aconteceu? A oração, meu irmão, a oração, ela muda muitas coisas. Ela pode mudar dezenas de coisas. Ela muda coisas externas e muda coisas internas, muda a nossa vida. A igreja estava unida, orando pelo apóstolo Pedro. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo lá. O anjo mesmo, abriu a porta da prisão, cegou o carcereiro e Pedro foi embora da prisão. Foi liberto da prisão por um anjo. Quantas vezes você está orando e Deus está mandando um anjo lá para poder proteger alguém de um acidente na estrada? Quantas vezes você está orando e de repente Deus manda um anjo para impedir que um acidente aconteça no trabalho do seu marido? Quantas vezes você ora e aí ao invés de Deus mandar um anjo espiritual, Ele manda um anjo físico, uma pessoa, para poder pregar o Evangelho? Você está orando por um parente seu, que a Bíblia fala que não há profeta sem honra, está na sua própria terra. Então, às vezes você está pregando dentro de casa, o teu marido não escuta, tua esposa não escuta, teu filho não escuta, um parente não escuta. Mas aí você ora por aquela pessoa. E sabe o que Deus faz? Deus manda o Adelerão lá pregar. Deus manda Elianai lá pregar. Deus manda o Mandioca lá pregar. Manda o Michael lá pregar, a Ana Paula. Deu para você entender, meu irmão? Então ore, persevere em oração. Porque quando você menos espera, Deus está movendo. De modo providente, usando pessoas e usando os seus espíritos ministradores para poder nos abençoar. Você deseja um avivamento?
Acho que só uma pessoa falou que deseja aí. Você deseja o avivamento? Então você precisa perseverar em quê? São 4 coisas, né? Atos 2:42. Você precisa perseverar na doutrina. Diga comigo, doutrina. Você precisa perseverar na comunhão. Diga comunhão. No partir do pão e na oração. Fique de pé em nome de Jesus.